Olá, bom dia. Dessa vez no dia, né? E nesse dia, inclusive, né, que é 25 de março, que marca aqui a data magna do Ceará, né, que ocorreu 4 anos antes, né, do que aconteceu no Brasil, em 13 de maio de 1888, aqui foi instituído em 2011 para celebrar a data aqui de resistência, luta pela libertação e também a abolição que ocorreu aqui como a primeira província, né, que chegou a abolir a escravidão antes do Brasil e nos legou aí esse título de Terra da Luz, né, em meio a tantas contradições desse processo de libertação. Então, a gente aqui, coincidentemente, vai estudar um autor que vem aquilombar aqui o marxismo, né, enegrecer o marxismo, e para isso a gente tem, né, o nosso segundo encontro aqui sobre o módulo sobre o pensamento de Clóvis Moura, né, com o professor Márcio Farias, que vai dar continuidade aqui aos estudos nessa manhã, nessa manhã que marca, né, esses dois momentos históricos aqui para a gente. Tá? Bom dia a todos e todos. Márcia. Sem mais delongas, vamos continuar essa conversa sobre o Clóvis Moura. Eu queria aproveitar o dia de hoje, já que nós já temos alguma aproximação com o autor, de explorar alguns aspectos da obra do Clóvis Moura que desdobram em outras áreas do saber e que vão marcando as suas contribuições para a, para uma para para novas veredas de interpretação nacional e como foi possível nesse sentido Clóvis Moura se consagrar enquanto um dos mais importantes intelectuais brasileiros no que diz respeito à interpretação nacional. Daí que eu queria retomar um pouco da discussão da primeira obra do Clóvis Moura, o Rebeliões na Senzala, que é uma obra, como nós conversamos, que foi publicada em 1959. Se nós situarmos essa obra no conjunto das discussões sobre sobre a historiografia da escravidão, o que nós perceberemos é que até o período do Clóvis Moura, como nós conversamos, nós tínhamos, digamos, duas grandes escolas até o período da produção do Rebeliões na Senzala. Nós tínhamos duas grandes escolas, né, sobre uma historiografia da escravidão no Brasil. A primeira escola, a escola racialista, né, de caráter eugênico, que perdurou entre o final do século XIX e início do século XX, expoentes de matizes muito distintas, e talvez a Nina Rodrigues seja um dos principais, mas não só, mas que contraditoriamente foi a escola que entendeu o negro enquanto sujeito na nossa formação. O problema para essa escola é que o fato do negro ser um sujeito na nossa formação, ter agido, ser uma matriz da nossa formação, a cultura negra ser uma matriz da nossa formação, isso era um problema que precisava ser corrigido. A segunda escola, que nós também conversamos, era a escola culturalista, e essa perdurou, em certa medida, ela é mais perene, e de quando em quando ela volta. Ela compõe uma espécie de ethos nacional, ela permitiu ao Brasil consagrar o seu mito fundador, né, que é o mito da democracia racial. Então, a escola culturalista, que supera a ideia de raça enquanto atributo biológico e transfere para a cultura, tem nas figuras Gilberto Freire, Arthur Ramos e outros,
os seus grandes expoentes. O Clóvis Moura está escrevendo a sua obra em um período em que há uma mudança no país, como também nós conversamos, e, consequentemente, novas instituições passam a ser as responsáveis pelas interpretações nacionais. Nós tínhamos as universidades tais como a USP aqui em São Paulo, mesmo o ISEB, e, e essa nova reconfiguração das instituições que passam a salvaguardar os estudos e as interpretações nacionais, elas consagrarão um novo período de estudos em que, do ponto de vista das bases para que esses estudos ocorressem, há mudanças significativas no que diz respeito a metodologias e procedimentos de pesquisa, a, a própria forma expositiva, ela se reconfigura. Se até a década de 30, 40 predominou enquanto forma de exposição, de interpretação nacional, os ensaios, os grandes ensaios interpretativos, a partir da década de 40, 50, há uma mudança para textos que passam a ter um caráter, digamos, mais duro na exposição, mais fiéis aos procedimentos e métodos. E no que diz respeito à escravidão, um dos grandes empreendimentos do período são os estudos levados a cabo pela assim conhecida Escola Paulista, ou Escola da USP, que foi capitaneada pelo Florestan Fernandes, pelo Roger Bastides, e que teve no seu panteão de figuras que compuseram essa escola, nomes como o próprio Fernando Henrique Cardoso, o Ottaviani, a Emília Viotti da Costa e outros grandes nomes, né, de grandes intelectuais que reorganizaram os estudos sobre a história nacional, sobre a formação social brasileira, em especial sobre a escravidão. Essa escola também é conhecida por outros dois adjetivos. A escola da USP, né, de estudo sobre a formação social brasileira. Um dos adjetivos é a escola estruturalista. E o estruturalismo aqui não é o estruturalismo no sentido da escola francesa, de filosofia, não que não nesse período entre a década de 60 e 70, esses autores, né, da escola da USP não tenham flertado com o que se produzia, né, pelo estruturalismo francês. Isso ocorrerá, mas isso não se apresenta nesse primeiro momento enquanto uma espécie de sucursal dessa escola filosófica francesa na nossa formação. É assim chamada de escola estruturalista na medida em que se propõe a reconstituir a formação nacional correspondendo à estrutura e o seu funcionamento, ou as ações nas circunstâncias. E essa operação da escola da USP, ela foi uma operação que, de um lado, permitiu que nós superássemos um entendimento no que diz respeito à ideia da própria democracia racial, ou seja, poucas décadas depois dela vigorar enquanto uma espécie de ethos explicatório da nossa condição enquanto povo brasileiro, do ponto de vista da interpretação nacional, a escola da USP teve uma colaborou significativamente para a superação desses ideais. Então, Florestan Fernandes e os seus
pesquisadores que estavam com ele foram autores que ajudaram significativamente na compreensão de que o mito da democracia racial não correspondia a uma experiência fidedigna ao que a população negra vivia no Brasil. Então, esse foi uma das grandes colaborações da escola da USP. No entanto, este procedimento ele estava sobre alguns marcos teóricos que, por outro lado, permitiram que, por outro lado, evidenciaram um aspecto da formação nacional no que diz respeito à escravidão, que foi a ênfase na exclusão e na violência. A instituição da escravidão como um ato estruturante da nossa formação, de natureza violenta, que aviltava, né, os sujeitos submetidos a ela. E nesse sentido, a escola ficou conhecida, sobretudo por conta do livro chamado Escravidão no Brasil Meridional, do próprio Fernando Henrique Cardoso, como a historiografia da escravidão que entendeu o escravizado como um escravizado submetido a tanta violência que a sua consciência estava coisificada, ou o escravo coisa. Bom, essa é uma discussão que no campo da filosofia da consciência ela talvez seja a nossa grande o nosso grande enigma, né? Como é que a gente faz com que as pessoas que estão sendo exploradas percebam que estão sendo exploradas. No caso da escravidão, é um processo muito diferente na medida em que a violência ela é constitutiva e ela é explícita. Mas o que se levou a entender em algum dos estudos sobre a escravidão levados a cabo pela escola da USP, a escola estruturalista, foi a ideia de que uh, a instituição da escravidão foi tão violenta que não era possível ao escravizado, pela forma como ele estava submetido a essa forma de exploração, nenhum tipo de racionalidade mais organizada no que diz respeito à contestação da estrutura social. Não que não tiveram revoltas e negações, mas elas nunca conseguiam ter um nível de organização a ponto de alterar qualitativamente o estado das coisas. E uma das explicações é pela forma como esses sujeitos foram violentados, né? O tipo de exploração era muito atroz e os instrumentos utilizados para a manutenção dessa forma societária, ou seja, a escravidão, eles eram bastante degradantes e isso incidia sobre, digamos, a subjetividade desses sujeitos escravizados. E nesse sentido, a ideia da coisificação. Se nós tentarmos encontrar um correspondente dessa discussão na filosofia marxista, isso, por exemplo, está no Cax do História e Consciência de Classe. A ideia de reificação da consciência, a tentativa de superação desse estado de reificação ou de coisificação para um estado de consciência da sua situação. Essa escola, portanto, ela tem uma importância significativa e ela é contemporânea do Clóvis Moura. Né? Os textos da Escola Paulista são textos que são produzidos na década de 50, década de 60. Além do Escravidão no Brasil Meridional, o outro texto muito famoso dessa escola é escrito pelo próprio Florestan Fernandes, em meados da década de 60, que é um livro chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é um marco do pensamento
sociológico brasileiro, e que nessa obra o Florestan Fernandes ratifica esses estudos que foram levados a cabo ao longo de quase 2 décadas, e ele vai também abordar um tema bastante polêmico, pensando no desenvolvimento da historiografia da escravidão posteriormente, que é a discussão da transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. Então, a ideia de enfatizar estruturas e as instituições fez com que o Florestan Fernandes explicasse que a substituição do negro enquanto trabalhador, né, no pós-abolição, ou o branqueamento do trabalho, dentre outras coisas, se dava pelo fato de que ao negro não foi possível estabelecer elementos de repertório cultural por conta da escravidão que no pós-abolição eram importantes para que as pessoas se estabelecessem e se inserissem nessa nova forma societária. E a competição nesse sentido com o imigrante ela foi desleal. O imigrante tinha uma estrutura social, dentre outras questões, a condição de estruturação familiar, que lhe permitia uma forma de organização superior ao escravizado no pós-abolição, e que essas desvantagens foram sendo acumuladas a ponto da população negra, basicamente no pós-abolição, ter sido submetida à marginalização. Não é uma leitura, essa do Florestan, superada em totum. Em alguma medida, isso corresponde, sim, às formas como no pós-abolição, na maior parte do país, a população negra se viu, né, diante de uma situação de extrema desigualdade comparada a outros grupos sociais, mas a partir da década de 70 e a década de 80, vão surgir novas escolas do pensamento historiográfico brasileiro, e essas novas escolas do pensamento historiográfico brasileiro retomarão algumas dessas discussões. Essas novas escolas, elas têm uma expansão no que diz respeito, primeiro, a condições muito materiais. Você tem o aumento de faculdades, escolas de pós-graduações no país. Então, há uma espécie de profissionalização da, da historiografia no país, né? O aumento de pós-graduações pós-graduações em caráter de mestrado, doutorado. Então, isso é uma condição material dessa expansão. Segunda questão diz respeito às bases teóricas que foram bastante presentes neste processo de expansão. Para quem é da historiografia, conhece bastante a renovação pela qual essa área do conhecimento passou ao longo do século XX, muito por conta da escola dos análises, mas não só. Ao longo da década de 50, década de 60, também no campo do marxismo, renovações teóricas, no caso, por exemplo, da Inglaterra, em que toda uma geração ligada à New Left, por exemplo, terá bastante contribuição para a renovação do campo da história, né, da historiografia como um todo, de figuras como o Hobsbawm, talvez seja o grande nome desse período, mas também figuras como o Thompson, que também é um teórico de muita importância, e que o Thompson, em especial, ele, ele influenciará muito do que se foi escrito sobre a escravidão no Brasil na década de 70, década de 80. Não por acaso, a categoria que o Thompson trabalhava, que é a ideia de... Aqui no Brasil foi traduzido como agência,
mas talvez uma tradução mais adequada seria a ação humana, que se dedica a pensar como as pessoas eh reconhecem as suas experiências, o momento em que a experiência passa, de uma dimensão, cotidiana, sem mediações, e ela passa a compor, em alguma medida, um espectro de maior, compreensão, da classe enquanto classe. Antigame ou em categorias de transições de classe em si para a classe para si. O Thompson falava que, bom, o processo de, de movimentação da classe trabalhadora não acontece do dia para a noite, né? Existem elementos na cultura que vão permitindo a esses sujeitos eh, a classe acontecer enquanto classe, e ele se dedicou bastante a entender essas experiências que vão conformando esses saltos qualitativos do ponto de vista da consciência. Então, essa ideia que o Thompson empregou para entender a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, sobretudo essa categoria, né, aqui traduzida como agência, ela foi um marco muito importante para a historiografia, para a história social brasileira, em especial a historiografia da escravidão. Mas não só, né, por outro lado, o Brasil sempre foi a intelectualidade brasileira sempre esteve muito a reboque do pensamento francês. A Na verdade, a intelectualidade latino-americana como um todo, a influência francesa é muito grande, sobretudo, no sudeste, né, aqui em São Paulo, a USP, ela é uma sucursal francesa. As primeiras aulas, né, na USP, elas eram em francês. Os professores eram todos franceses. Então, eh, a influência do pensamento francês nesse período também não foi menor. E, sobretudo, os novos ventos que sopravam da Europa, na França especialmente, com Foucault, e a ideia de resistência em Foucault, hã, a escrita de si e outros temas que o Foucault abordava, e que qualificavam um repaginar da historiografia e que foram também absorvidos. Nos interessa imediatamente aqui para nossa discussão, mas as influências, digamos, thompsonianas estariam no campo marxista, um flerte bastante explícito com Gramsci, né, a escola inglesa, de historiografia, a New Left, como um todo, tem uma inspiração muito grande no Gramsci. Thompson não foge muito a essa regra, ainda que sejam autores autônomos, né, com pensamentos originais. De toda maneira, essas categorias, essas novas categorias, né, muito atreladas a experiências ou à cultura da classe trabalhadora, foram importantíssimas para uma espécie de renovação da historiografia da escravidão. A historiografia, essa nova história brasileira, a nova historiografia da escravidão no Brasil, tem um ponto inaugural, digamos. É meio consensual que talvez o texto que tenha permitido essa guinada da escola da estrutura para a escola da agência tenha sido um livro escrito por um professor estadunidense radicado no Brasil, chamado Robert Sloane, que escreveu um livro chamado Na Senzala uma Flor. E Na Senzala uma Flor, o professor Robert Sloane é um professor da Unicamp, que é professor aposentado, mas formou grandes quadros do pensamento da nova historiografia da escravidão no Brasil. Na Senzala uma Flor, uma das grandes teses do Robert Sloane se contrapõe imediatamente a uma tese do Florestan Fernandes, que é a ideia de anomia social ligada à impossibilidade do escravizado de constituir família. Essa categoria de anomia social que o Florestan extraiu do funcionalismo francês
foi contestada pelo Robert Lane, onde ele começa a observar que, bom, ainda que a estrutura fosse de fato bastante degradante, havia sim, e foi possível à população negra restituir laços familiares, e ele vai reconstituir alguns traços de famílias negras no interior de São Paulo, sobretudo na região de Campinas e naquela região do interior paulistano, do interior paulista. Bom, a partir disso, as teses vão, portanto, se ocupar dessa experiência negra na nossa formação e que vão consagrar um aprofundamento dessas experiências negras que vão contestar a ideia muito geral de que o escravizado não conseguiu responder com algum nível de racionalidade e organização a essa experiência estrutural. A título de informação, esse debate da historiografia da escravidão na década de 70, década de 80, ela também não acontece fortuita, assim, não é um acaso. Nós estamos no período do centenário da abolição da escravidão. Então, tem uma agenda de revisão histórica que explica o motivo pelo qual esse tema estava tão em voga. Mas, por outro lado, foram 400 anos de escravidão. Então, o país tem pouco mais de 500, parte considerável da sua experiência enquanto nação tem na escravidão seu cerne, né? Então, não por acaso é um tema tão importante. E essa historiografia da escravidão, ela vai consagrar títulos muito importantes. Por exemplo, o professor João José Reis, que foi por muito tempo, não sei se ele se aposentou, professor da UFBA, tem um belíssimo estudo sobre a revolta dos malês, uma das mais importantes revoltas no século XIX. Né? No século XIX, as formas políticas de confrontação ao estado das coisas mudaram. A gente vai conversar um pouco sobre isso porque o Clóvis Moura nos ajuda a entender esses processos, mas se na colônia a forma típica do confronto era predominantemente os quilombos, ou o quilombo foi a forma mais complexa nesse período, no Império, né, no século XIX, as revoltas transitam para os centros urbanos, as contestações transitam para os centros urbanos e vão ganhando novas formas. Então, as insurreições, as revoltas passam a ser as características mais predominantes de contestar o estado das coisas. Mas, em certa medida, a escola a escola da agência, portanto, ela ainda talvez, nós estamos vivendo o espírito a agenda, né, de estudo sobre a escravidão no Brasil, ainda está muito sobre essa ótica, né, da ideia da agência do escravizado. E aí os estudos eles acabaram tendo angulaturas muito variadas, que se dedicaram a pensar essa experiência cotidiana do escravizado no que diz respeito às suas manifestações culturais, religiosas, não sem problemas, porque a, acabou se avançando muito, né, no estudo da escravidão, mas cada vez mais fragmentado, né? Os estudos acabaram ganhando ênfase cada vez mais específicas, diferente das outras escolas, até por uma questão de aperfeiçoamento, digamos, metodológico, essas grandes narrativas da história, essas histórias de longa duração, tal como as escolas anteriores promoveram, elas acabaram sendo bastante contestadas
porque essa historiografia, ela se assentava muito na discussão, que é muito importante para a história, que é o debate das fontes. Lógico, eles, muito por conta da revolução da escola dos análises, essa ideia de fonte, ela passa a não ser tão somente os documentos escritos. A fonte histórica é muito variada. Eh, Desde cantigas a outros fenômenos que poderiam possibilitar e podem possibilitar ao historiador a reconstituição do tempo, do processo, das circunstâncias, como, por exemplo, o caso da literatura. Uma historiografia mais ortodoxa, a literatura, justamente pela sua polissemia, ela não poderia comparecer enquanto uma fonte. É, a possibilidade da fidedignidade, né, do instrumento dessa fonte. Um outro livro clássico desse período, que vai muito mais nessa outra forma de se pensar a história, é o livro do Sidney Chalhoub, que chama-se Machado de Assis Historiador, é, que defende que, enfim, pela literatura, não só, mas pela literatura do Machado, você consegue ter um profundo conhecimento do século XIX na corte brasileira, no Rio de Janeiro. Bom, esses, esse novo caldeirão de discussão, portanto, permitiu que nós avançássemos de uma maneira mais detalhada em relação ao processo da formação histórico-nacional, mas teve um problema. As grandes narrativas, as correspondências com a estrutura, elas foram perdendo vez e nós passamos a não ter mais, digamos, leituras panorâmicas. Então, o João José Reis estudou a Revolta dos Malês. O Sidney Chalhoub estudou a corte no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Então, os focos, os objetivos de pesquisa ficaram mais circunscritos. E esse movimento da historiografia da escravidão da década de 70, década de 80, que é atualmente, digamos, o pensamento hegemônico da historiografia da escravidão no Brasil, ele não operou sem polêmicas, porque, como uma história historiográfica que se propôs a superar a sua escola anterior, ou seja, a escola da estrutura, posteriormente ela foi contestada. Essa contestação ela não ganhou força no início. Hoje ela passa a ganhar novamente força. E uma das mais radicais críticas à escola da agência foi feita por um intelectual brasileiro, marxista, bastante conhecido, chamado Jacó Gorender, que escreveu nesse mesmo período textos que são bastante importantes para essa discussão, um chamado Escravismo Colonial e o segundo, A Escravidão Reabilitada. No escravismo colonial, o texto do Jacob Gorinder defende um debate sobre a ideia de que no Brasil a escravidão foi um modo de produção, não uma relação social de produção. A gente vai tentar debater isso um pouco na segunda parte da aula, mas o que importa nesse momento para a gente é a discussão que ele faz no segundo texto, que é o texto Escravidão Reabilitada. Porque ele vai falar, veja, essa turma da escola da agência, eles operaram uma interpretação que o escravizado ele fez o que quis na escravidão, então, porque ele, ele lutava, ele negociava. Tem um texto do João José Reis chamado Negociação e Conflito.
Então ele era capaz de negociar, ele era capaz de fazer festa, no limite o problema então, o problema é o pós-abolição. A escravidão ela era ela era um uma ela era uma instituição em que o escravizado tinha uma agência, depois da abolição que o bicho pegou. E aí ele vai falar: "Bom, essa tese de vocês é a tese do Gilberto Freire então, então vocês estão reabilitando a escravidão". Isso deu um quiprocó danado essa discussão. Eh, Porque de fato a a his a historiografia da escravidão da década de 70 década de 80, ela está acompanhando as novas veredas das relações sociais no Brasil. Nós conversamos já, final da década de 70, período de redemocratização, os movimentos sociais, os novos sujeitos políticos, o horizonte que culminou na 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 Constituição brasileira, uma espécie de luta marcadamente social-democrata, que por meio do Estado nós conseguiríamos mitigar os dilemas nacionais, né, numa Constituição cidadã, muito a reboque de uma ideia de uma social-democracia na Inglaterra e na França, talvez na Alemanha também, no pós-guerra. E que, portanto, e aí, se nós observarmos, o movimento negro da época, ele era um movimento negro que não mais pedia, não mais atuava numa agenda de integração do negro na sociedade de classe. O movimento negro da década de 70, década de 80, ele já se entendia enquanto um povo e, e interpretava a realidade nacional a partir da marginalização no pós-abolição e que o Estado agiu de maneira a excluir a população negra, que, portanto, havia que se ter um processo de reparação histórica. Essa agenda da reparação histórica, ela casa, portanto, com aquilo que a historiografia da escravidão, do período da década de 70 década de 80 tá sustentando. Houve resistência, o pós-abolição, o Estado emergente foi negligente com a população, e nesse sentido há de se pensar, portanto, essa ideia de um Brasil que tem uma dívida histórica com a população negra. Esse também é um fato, não está errado. O problema é que é isso, a derivação desses estudos, de fato consagrava uma espécie de leitura, social-democrata, sobre a formação nacional, né, os desdobramentos políticos, extraídos dessas interpretações. E foi talvez esse o ponto que o Jacó Gorender tentou atacar, eh, essa interpretação de que, no pós-abolição, a agência foi do Estado, né, o escravizado, que foi agente ao longo de 4 séculos, passa a não ter mais agência justamente, ou foi derrotado, né, finalmente, e o Estado operou nessa marginalização. Então, diante desse panorama, o que é interessante para a gente é observar que o livro Rebeliões na Senzala, que é um livro é um livro de juventude do Clóvis Moura, o primeiro livro que ele escreveu, ele foi um livro que ele conseguiu dialeticamente antecipar a agenda da historiografia da escravidão da década de 80, em que o foco foi a agência do escravizado, mas ele não sucumbiu à experiência em si. Ele consagrou uma interpretação em que a singularidade, a particularidade e a universalidade estavam eh, contempladas. Nesse sentido, nem só a estrutura, nem só o sujeito. Portanto, ele consegue, já na sua obra inaugural, sintetizar a discussão que era do seu período, que é o debate das estruturas, muito por conta da sua leitura
sua base caio-pradiana, mas ao mesmo tempo, ele já antecipa a agenda da década de 80, mas sem sucumbir à fragmentação do conhecimento. É nesse sentido que o Clóvis Moura, nessa obra, que ainda é a sua obra de juventude, as suas grandes categorias de análise ainda não estão presentes, mas ao se propor a observar um objeto de estudo que é perene na nossa formação, porque ele não só observou a escravidão, ele observou a escravidão do ponto de vista da revolta. Ao observar a escravidão do ponto de vista da revolta e construir, digamos, uma espécie de grande narrativa, né, um conjunto muito variado dessas ações ao longo de um período muito grande, ele começa já na sua obra inaugural a corroborar para uma interpretação nacional, porque nesse momento ele opera uma análise que desloca a interpretação sobre a emergência da luta de classe no Brasil. A luta de classe no Brasil, portanto, ela não tem o seu a sua origem no pós-abolição com a emergência efetiva da sociedade competitiva e das classes no sentido moderno. A contestação negra ao longo do período colonial inaugura uma primeira etapa deste processo de negação. Então, a rebelião senzala acaba tendo esse duplo papel. Mas, por ser sua obra de juventude, as categorias de análise do Clóvis Moura ainda não estão presentes. Acaba tendo é, é, a, a, acaba tendo a obra acaba tendo nesse sentido uma uma ideia não é descritiva, mas tem ao observar nessas essas múltiplas formas políticas, ele consegue nesse momento demonstrar que as revoltas, as rebeliões são perenes. Então, como a gente conversou no primeiro encontro, a tentativa contestar a tese clássica de equilíbrio de antagonismos, que é a tese do Gilberto Freire. Então, nesse primeiro momento, ele consegue apresentar essa tese de que há um conflito inerente, né, à nossa formação nacional. Para que a gente possa, por exemplo, entender isso em termos históricos estruturais, nós podemos pegar uma outra interpretação clássica da formação nacional, levada a cabo pelo Ottaviani, no livro Escravidão e Racismo. O Ottaviani, o Ottaviani, que, enfim, também é contemporâneo do Clóvis Moura, foram, inclusive, na década de 90, início dos anos 2000, que é quando os dois morrem muito próximos um do outro, assim, um pouco tempo da morte de um e a morte do outro. O Ottaviani, no Escravidão e Racismo, ele, muito por conta da leitura que ele fez, né, tanto do Eric Williams, mas sobretudo do capítulo 24 do Capital, né, acumulação primitiva, ele vai observar que é o seguinte, bom, a tese é, bom, a escravidão, ela, ela é a base que permitiu a transição na Europa do antigo regime para a sociedade do capital e que, em certa medida, o escravizado liberta o camponês europeu, que se torna proletário, liberta
uma metáfora bastante, bastante aberta, né? O antigo servo, né, camponês europeu se metamorfosia em proletário ao longo de 3, 4 séculos, e esse, por sua vez, quando emerge o tipo social, né, o proletário enquanto sujeito histórico na Europa, no final do século XVIII, início do século XIX, eh, cria-se uma barreira para a permanência da escravidão. Em certa medida, numa segunda etapa, o o operário europeu cria as condições da necessidade de libertação da escravidão, fim da escravidão. Então, a escravidão é a base material pela qual foi possível a Europa fazer essa transição do capitalismo em expansão, o servo metamorfoseado, né, em operário, e o operário, por sua vez, as condições sociohistóricas da emergência do operário criam a necessidade do fim da escravidão. Essa tese, ah, se a gente for colocar ela para conflitar com a leitura do Clóvis Moura, o Clóvis Moura vai falar: tem isso, mas tem a própria negação. Então, do Ottaviani, portanto, as determinações externas, o centro dinâmico do capital, os capitais centrais, eles são predominantes nas transições que aqui ocorreram. Então, a colônia para o império, a emergência do Estado-nação, se dá diante das novas circunstâncias do capitalismo no século XVIII, século XIX. Para o Clóvis Moura, isso é meia verdade, porque há, nesse sentido, também o conflito interno. A sociedade colonial era uma sociedade em que o conflito era um aspecto inerente a essa formação, e isso vai dando notícias sobre a particularidade da emergência do Estado-nação. E, e não por acaso, o Quilombo de Palmares é um fato muito marcante, né, no período colonial, a maior expressão da negação da origem da luta de classes no Brasil. Uh, Agora, o, por outro lado, isso já dialogando com os estudos contemporâneos. O Brasil, no século XIX, ele entra numa espécie de segunda escravidão. O fluxo da escravidão no século XIX não é uma mera continuidade do que aconteceu no período colonial. A gente não vai ter tempo de fazer essa discussão de maneira mais qualitativa, mas eu recomendo fortemente os estudos levados a cabo pelo professor Rafael Bivar, aqui da História Econômica na USP, e ele discute muito a segunda escravidão. Nos Estados Unidos tem um outro pesquisador muito interessante chamado Tomisch, que também faz essa discussão da segunda escravidão. De toda maneira, voltando para o nosso tema aqui, que é as interpretações do Clóvis Moura nesse sentido, o Rebeliões na Senzala, que é o seu livro de juventude, em certa medida, supera uma dicotomia que prevaleceu e ainda prevalece nos estudos sobre a escravidão no Brasil. Estrutura e sujeito colocados numa justa posição, salvaguardadas as suas especificidades. Nem a estrutura, nem ao sujeito, ambos, com ênfase distinta em determinadas circunstâncias. Nem foi só a estrutura que colocou o negro na marginalidade, nem foi só o negro que resistiu a tudo e a todos. Nem sempre foi possível uma resistência. Quando houve resistência, nem sempre ela foi vitoriosa, mas negar a experiência das resistências e os desdobramentos políticos dessa forma de resistência é não compreender uma tipicidade da formação nacional, que o Clóvis Moura está muito explícito
Eh, não é possível um Estado na América Latina, especialmente no Brasil, sem a mediação da violência. Nunca vai ser possível um estado de bem-estar social, no sentido de salvaguardar garantias de cidadania e outros sonhos que a gente, em vários momentos, acalentou, porque a relação capital e trabalho mediada pelo Estado na América Latina vai ter que ser pela violência, não só pela herança, mas pela forma como e essa herança não é porque a elite é uma elite racista, culturalmente, ideologicamente fechada com a Europa, não, porque o conflito, ela conviveu enquanto origem de classe, né, as elites e seus herdeiros, ela conviveu o tempo inteiro com a onda negra que promoveu um medo branco, é um aspecto da cultura da nossa formação. É nesse sentido que o Estado precisa ter esse caráter tão eh, como uma mediação a priori da violência. Então a gente começa a ter um primeiro aspecto das contribuições do Clóvis Moura na nossa formação. Essa ideia contemporânea de que o Estado vem tornando um caráter de arrefecimento, cada vez mais fascista, de violência para com os pobres, classe trabalhadora, o Clóvis Moura não é um aspecto da conjuntura, é inerente. Não tem outra forma da elite lidar com os de baixo, é constitutivo. Não há o que se faz é superar qualitativamente o estado das coisas. Portanto, o debate da violência é um debate da agenda da Revolução Brasileira. Acho que esse é um primeiro ponto. Mais para frente, já o Clóvis Moura sexagenário da década de 80, que a gente conversou na semana passada, esse sim vai discutir as suas categorias, digamos, clássicas de interpretação nacional. O Clóvis Moura da década de 80, década de 90, ele está muito. eh, Essa é a minha hipótese de trabalho, né? Eu acho que existem pesquisadoras e pesquisadores hoje que têm tentado observar isso de maneira mais atenta. Tem um pesquisador aqui da USP chamado Gabriel Rocha que está estudando o Clóvis Moura da década de 70, década de 80, e a gente tem conversado bastante sobre uma mudança, sobretudo a partir das discussões sobre o modo de produção, das relações sociais de produção em relação eh, ao escravismo. Ciro Flammarion, né, tem uma discussão sobre isso, o próprio Jacob Gorender, porque o Clóvis Moura absorve a ideia de modo de produção escravista. Se é modo de produção escravista, e a escravidão, portanto, não é relação social de produção, eh, nós temos um estado de particularidade da formação nacional eh, que é distinto significativamente de uma sociedade em que as metrópoles eh, determinam, em última instância, os cursos do processo histórico na formação nacional. E, em certa medida, é uma tese que o Clóvis Moura, aos poucos, também foi absorvendo, nessa ênfase de tentar entender a particularidade brasileira. O último Clóvis Moura absorve um pouco dessas teses. Daí que, na Sociologia do Negro Brasileiro e no Dialética Radical do Brasil Negro, nessas duas obras, nós temos, digamos, de maneira mais definitiva, as categorias de análise do Clóvis Moura. E que são elas? Durante o que ele chamou de modo de produção escravismo, junto com Jacob Grender, eh, essa dimensão da estrutura social correspondeu, do ponto de vista da forma política de contestação ao escravismo. Na verdade, esse período, né, de expansão do modo de produção escravista,
do ponto de vista das formas sociais, correspondeu ao que ele chamou de escravismo pleno. O escravismo pleno, ele durou desde o início da colonização até 1850. Nesse período, predomina a quilombagem. A quilombagem é uma categoria política que sintetiza esse conjunto muito variado de insurgências, guerrilhas, fugas, quilombos, que são as formas políticas muito variadas levadas a cabo pelos escravizados ao longo desse período todo, e, portanto, a ideia de quilombagem é uma categoria política dessa praxis permanente do escravizado. E praxis permanente não é que todo escravizado se revoltava o tempo inteiro, é que é uma tipicidade, uma determinação. Na média, nós tivemos essas formas políticas de contestação. Posterior a isso, nós temos o que ele chama de escravismo tardio. No escravismo tardio, as elites nacionais e os congêneres internacionais que aqui atuavam se aperfeiçoaram nos mecanismos de contenção e exclusão dessa população. O instrumento jurídico se qualifica, as forças de repressão também ganham novos contornos, um projeto nacional de exclusão dessa população rebelde ganha mais força, por isso que ele chama de negro de bom escravo a mau cidadão. Nesse período, as revoltas urbanas são as características predominantes, mas o abolicionismo branco, que tentou resolver por cima, nas instituições, acabou ganhando força. Então, a escravidão, o fim da escravidão não derivou das forças populares, das formas sociais, das lutas, das contestações, ele se deu no arranjo institucional que arrefeceu esse conjunto de lutas que vinham ocorrendo. E a gente lê isso no Joaquim Nabuco, é muito explícito, o abolicionismo do Joaquim Nabuco, ele fala, bom, a gente precisa acabar a escravidão. O Partido Abolicionista é o grande partido que tem alguma coisa a dizer sobre o Brasil, que esse talvez seja o nosso principal dilema, e a gente precisa fazer a abolição antes que eles mesmos o façam. A gente não pode criar o nosso inimigo interno. Então, essa tese que está no abolicionismo do Joaquim Nabuco, ela sintetiza essa tese do Clóvis Moura, né, em relação a esse processo. E o que o Clóvis Moura vai observar é que, por outro lado, no longo prazo, esse legado constante de associação, de grupalização, foi algo que foi uma experiência que a população negra herdou, né, desse longo prazo de formas de aglutinação levados a cabo pelos escravizados, seus descendentes, e que no pós-abolição esse vai ser um grande instrumento para esse sujeito conseguir se reconstituir e se integrar, ou resistir à exclusão permanente. Mesmo que ele não tivesse tanta consciência deste processo, né? Mesmo que ele não compreendesse as determinações causais desses processos, esse grupo o tempo inteiro vai se associar. Óbvio que nesse momento, como ele não é mais o agente dinamizador da economia no primeiro momento, essas dinâmicas aparentemente elas estarão um pouco mais distantes do mundo do trabalho. A marginalidade e a informalidade, né, no pós-abolição, consagrou processo de aglutinação, mas no campo da cultura. O problema para o Clóvis Moura é uma leitura culturalista desses processos de aglutinação. O negro não veio para cá, para o Brasil, para fazer capoeira,
para fazer cortejo de maracatu, para sambar, eh, veio para trabalhar, e trabalhava numa condição de muita violência. São nessas circunstâncias que essas manifestações culturais se expressam, elas são, uma espécie de reflexo do dinamismo das contradições da sociedade. Absorver só a parte da cultura em detrimento das relações concretas, que grande parte da esquerda cai nisso também. A esquerda brasileira é muito culturalista, eh, des desontologiza a experiência cultural, hã, 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 fez com que, mas a leitura do Clóvis Moura nesse sentido é que, essas experiências, né, das formas culturais são as condições pelas quais esses grupos teriam possibilidade de se arregimentar, de se organizar, de conseguir inclusive, a partir do que ele chama de associativismo, enfrentar a marginalização imposta e posteriormente conseguir dar novos saltos, no que diz respeito à contestação histórica. Eh, então as escolas de samba, os terreiros, foram espaços, de cultura e resistência, que permitiram a esse grupo, na década de 80, emergir novamente, e gritar por liberdade. Então foi por meio da cultura e da arte que esse grupo, historicamente excluído no pós-abolição, volta à centralidade da luta de classe no Brasil. Lógico, década de 60, década de 70, no Sudeste, sobretudo, a classe trabalhadora ela volta a ter um expediente significativo na população negra, no interior das suas frações, pensando os grupos formais. Aqui entra todo o que provoca a esquerda, né, porque quando a gente passa a ter uma presença negra entre o trabalhador e com capacidade de se organizar nos instrumentos tradicionais, aqui entra a treta em que a esquerda entendia essa discussão como um desvio. E isso explica por que a gente chegou nos anos 2000, e não por acaso é mais audível para a população negra o debate liberal. Resolve seus problemas mais imediatos, enfim. Esse tema foi negligenciado pelos instrumentos clássicos, da classe trabalhadora, e agora a gente está pagando esse pato, pela nossa incapacidade de, enquanto esquerda, de entender a experiência concreta da classe trabalhadora. A gente não vive na Itália, a gente não vive na Alemanha, a gente não vive na Hungria, a gente vive no Brasil. A classe trabalhadora na América Latina é uma classe trabalhadora racializada, que tem gênero, e essas condições são pelas quais que a gente parte para pensar o programa. Mas a gente preferiu um programa ideal em detrimento de um programa concreto. E a gente está pagando muito desse pato, agora, né? Essa nossa incapacidade de, enfim, classe trabalhadora, a gente não ter conseguido persuadir. Nunca estivemos tão bem no debate marxista, né? Lemos Gramsci, lemos Lukács, Althusser, lemos no original, no alemão, no italiano, no francês. As editoras de esquerda, nós temos, entre as editoras brasileiras, a mais importante é uma editora de esquerda de orientação marxista, quase 300 mil pessoas que acompanham o seu canal, mas passa a reforma trabalhista, passa a reforma da Previdência, como o próprio ministro Salles falou, passa boi, passa boiada, nunca tivemos tão mal do ponto de vista político. Acho que isso é um ponto para a gente, né, nessas reuniões, pensar o que está pegando, por que a gente é tão bom, de debate, tão ruim de política. Mas enfim, né, esse é o meu, esse é o meu rabugentismo contemporâneo. É, então, é nesse sentido, para finalizar, que o Clóvis Moura vai operar as categorias de análise para o campo da cultura, que ele chama de grupo específico e grupo diferenciado, para pensar o pós-abolição. O grupo diferenciado, essa diferenciação, ela em geral é externo.
A sociedade como um todo diferencia esses grupos, e essa diferenciação, em geral, tem um caráter negativo, estereotipado. Foi isso que ele observou no livro que a gente conversou sobre literatura de cordel. No entanto, esse grupo dinamiza essa interpelação e ressignifica. A própria palavra negro no Brasil ela foi ressignificada. Se a gente for pensar uma origem etimológica na história da palavra negro, na colônia ela significa escravo, ela é sinônimo de escravo. Então não era necessariamente ligado à população descendente de africanos. Ela ganha essa densidade no contínuo da escravidão, mas negro é sinônimo de escravo. E não foram todas as regiões que ressignificaram essa palavra. Na verdade, o Brasil é um dos poucos lugares que a palavra negro ganhou caráter positivo. Nos Estados Unidos, o correspondente é um xingamento ainda hoje. Então, a população negra, nesse sentido, ressignificou essa e outras experiências. O samba que era perseguido pela polícia, entendido como uma manifestação cultural de vagabundos, de prostitutas. A população negra absorve essa interferência externa, ressignifica e positiva esse processo. Então, esse dinamismo, né, da cultura ah, possibilitou a esse grupo processos de identificação, de solidariedade, de agrupamento, não como uma característica essencial, mas como uma tendência histórica, e que ganha a densidade que ganhou na década de 80 a partir de uma frente. Né? O movimento negro unificado é uma frente. Vários setores se juntam diante de um programa. A partir da década de 80, década de 80, década de 90, o movimento negro de fato se torna uma vanguarda da luta antirracista no Brasil e no mundo. O movimento negro brasileiro conseguiu conquistas que nem nos Estados Unidos foi possível. Lá não tem nada parecido com a Lei 10.639, que depois virou 11.645, sobre a história africana e a cultura afro-brasileira. Os estadunidenses eles não estudam a história africana. Não que no Brasil a gente estude de fato, mas tem uma lei que foi fruto do movimento social que isso, em tese, está salvaguardado. Dentre outras conquistas, o próprio debate do quesito cor, o debate de pretos e pardos no Brasil, entendidos como população negra, não sem problemas, mas a partir do momento que você consegue afirmar que a população negra é mais de 50% da população, você consegue debater isso publicamente, tornar isso um tema público, que seja para contestar essa afirmação. Mas se tornou uma questão pública e isso tem ganhado o debate público contemporâneo. Agora, o Clóvis Moura alertava para alguns problemas de nós não levarmos a cabo uma discussão, digamos, classista desse debate sobre a, a presença negra na nossa formação. Eu vou, para encerrar, mostrar um trecho de uma citação do Clóvis Moura sobre as frações, né, no interior da classe trabalhadora, as frações negras da classe trabalhadora, os setores medianos e as contradições desse processo. O Clóvis Moura, por exemplo, debatendo com Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro. O Clóvis Moura tinha bastante reserva em relação a isso. Eu vou ler aqui. Surge, em 1944, o Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento. Era, de fato, um conjunto que apresentava a negritude de forma consciente, desejando, através da ideologia, organizar os negros no Brasil. O movimento editou ainda o jornal Quilombo, no qual o pensamento e a proposta do TEM se expressavam. Mas o que esse grupo apresentava à grande comunidade negra marginalizada nas favelas, nas fazendas de cacau e de algodão,
nas usinas de açúcar, nos alagados e nos pardieiros das grandes cidades. Aí ele responde: nada. Acho que o Clóvis Moura, talvez, uma das grandes questões para ele é que a classe trabalhadora ela não é uma abstração, ela é uma experiência concreta e é dela que a gente deve derivar um programa consistente. Por outro lado, o Clóvis Moura também nos mostrou que o fato da classe trabalhadora brasileira não ter um núcleo duro necessariamente amplo de pessoas em trabalhos formais, nas indústrias, isso não impediu a classe trabalhadora de negar, de contestar a sua condição. Talvez de forma não clássicas e com algumas dificuldades desse movimento se manter persistente. Mas que a classe trabalhadora brasileira foi esteve sempre a reboque da história, isso não corresponde a uma efetiva história das lutas sociais. Então, há o negodrama, mas talvez do negodrama possam surgir algumas respostas para um Brasil que hoje tem uma massa de trabalhadores informais e precários, e é essa classe trabalhadora que a gente tem para pensar o nosso projeto de futuro. Então, acho que é isso, avançar. Encerro minha parte. Obrigada, Márcio. Muitas questões aqui, muitas contribuições mesmo para a gente reconhecer, né, aprender aqui com o Clóvis Moura, através de você reconhecer realmente o processo de luta e resistência, né, na configuração histórica, o quanto isso é negado, né, para a gente reconhecer, inclusive, quem é esse sujeito histórico, né, que do ponto de vista desses clássicos fica nessa abstração, né, quem é a classe trabalhadora, e aqui a gente tem uma riqueza de contribuição mesmo, né, desse autor para pensar a nossa particularidade, né, a nossa história. E compartilho com você dessa rabugice de que a gente realmente tem muito, né, o que o Gramsci chamaria do intelectual, que se pretende muitas vezes orgânico, mas fica, né, reproduzindo o papel de intelectual tradicional, que fica preso a essas determinações abstratas, universalistas, né, e não se deter realmente às contradições particulares, né, as contradições internas da nossa própria história, enquanto América Latina, né, enquanto Sul Global, enquanto Brasil. E que é uma lacuna, inclusive, na nossa própria formação, né, o nosso processo de deformação, né, dessa história, como é que ela chega para a gente nesse processo de negação, também contribui para isso, e que é um papel da esquerda, né, tentar dar conta de suprir essa lacuna, né, para a gente reconhecer essas determinações. Inclusive, isso que você estava falando sobre essa questão de ressignificar os termos, né, esses dias a gente está tendo uma discussão que você mesmo já colocou que não é nova, né, essa discussão que já foi colocada tanto por Clóvis Moura e outros intelectuais, né, outros militantes do século XX, sobre a questão de gênero, raça e classe, né, e que somente agora, né, tomou força material no cotidiano e tem uma oportunidade histórica de ser encarada, de ser enfrentada de uma forma unitária, né, de a gente compreender melhor as conexões entre essas três dimensões, né, da luta de classes, né, essas três dimensões que expressam a opressão e a exploração, né? O quanto isso precisa realmente ser compreendido, né, para a gente pensar realmente num programa, num projeto concreto, histórico concreto, né? Eu estou falando isso porque a gente está pensando aqui para o futuro, né? Um evento que a gente já pensa aqui que você poderia estar com a gente, né? Porque as contribuições aqui foram muito valiosas. E uma das questões foi que você colocou foi essa questão dos termos, né? Como tem uma influência externa e é ressignificado e isso se torna força, né? Isso se torna resistência, isso toma uma dimensão que se torna um elemento com força política, né? E esses três termos, assim, vamos dizer, que é gênero, raça e classe, né? E principalmente agora que se torna força material, tem uma força hoje no cotidiano, né? E aí eu estava discutindo com outros colegas, inclusive, sobre isso e pensando no futuro, né?
a ideia, a sugestão que foi dada era que a gente retirasse esses termos e colocasse um outro termo, que é o reconhecimento. Né? Então, qual a força material que esse termo reconhecimento tem diante da força material que gênero, raça e classe tem hoje em dia, que pela primeira vez na história, né, se consegue pensar dessa forma. Então, como a gente ainda está pensando a partir de conceitos abstratos, né? E aí tem algumas perguntas aqui, né? O Ricardo Campos, ele traz aqui, né, que você pontuou a questão da luta de classe sem classe, né? E ele lembrou de Thompson e queria perguntar se o que Thompson contribuiu para colocar o conceito de classe foi, né, como algo próprio de um processo de transição, né? Luta de classe sem classe. Emanuele pergunta qual a diferença entre abolicionismo branco e negro. E Márcio, né, William traz aqui, né, que há um diálogo na produção teórica do Clóvis Moura com a teoria marxista da dependência, né, ele pergunta. Tá? Então, acho que, por enquanto, que a gente fica com essas três, enquanto você responde, ainda fica aberto aqui para quem tiver mais questões, colocar aqui no chat, tá bom? Beleza, vamos lá. Novamente, não sei se eu vou ter condições, né, de dar respostas, que as perguntas são perguntas muito qualificadas, né? Se eu tenho esse cabedal de debate, mas veja, vou começar pela do William. William, veja, acho que eu não falei no início da nossa jornada de conversa aqui, mas eu não me considero necessariamente um grande especialista no Clóvis Moura. Eu sou uma figura que eu tive contato muito cedo com a obra do Clóvis Moura, né, no movimento social, e assumi uma tarefa de fazer uma leitura, né, quase integral da obra. Quando chegou um período, eu percebi que eu tinha lido bastante coisa do autor. Comecei a tarefa de fazer, digamos, a divulgação. Então, eu me considero muito mais um divulgador do que um grande especialista, e acho que agora tem surgido uma geração aí de figuras que darão respostas mais consistentes sobre algumas questões que, para mim, são ainda incógnitas, né? Eu não consegui decifrar por mim mesmo, e acho que ninguém. A produção do conhecimento é coletiva. Então, dito isso, eu faço sim leituras mais hipotéticas e indagações à obra do Clóvis Moura. Pessoalmente, eu sempre entendi um diálogo profundo do Clóvis Moura com a teoria da dependência, com o Mauro Marini, com a Vânia Bambia, com toda essa turma que tentou decifrar a particularidade latino-americana a partir da absorção das categorias clássicas, mas as correspondendo com o processo histórico latino-americano. Então, a teoria do valor na América Latina, ela é teoria do valor, mas ela tem um processo pelo qual ela se efetiva de uma maneira distinta. O processo da superexploração, o próprio debate da dependência em si. E acho que essa tese que eu trabalhava, que essa hipótese que eu trabalhava, ela ganhou mais densidade com uma figura que eu tenho bastante carinho, respeito, e aconselho muito que vocês tenham contato com a produção dela, que é a professora Cris Sabino, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou de lançar um livro. Acho que eu tenho um livro até aqui perto de mim, deixa eu ver, estava aqui. O Racismo e Lutas de Classe na América Latina. E ela, inclusive quem escreveu o prefácio foi uma professora que esteve na jornada, não sei se ela já esteve ou se ela estará, que é a professora Roberta Transpadini. Quem prefacia o livro da Cris é a Roberta. A Cris aqui, ela opera numa leitura da América Latina a partir do Clóvis Moura, do Gorender e do Rui Mauro. Então, respondendo, William, sim, quem dá mais subsídios para essa afirmação é a professora Cris. Aconselho bastante a aproximação com a professora Cris.
abolicionismo branco e abolicionismo negro. Vejam, o Clóvis Moura, pensando o fenômeno em si e a forma como o Clóvis Moura abordou. Muito concretamente, o debate do abolicionismo branco e negro diz respeito a uma agenda que por muito tempo foi negligenciada, de intelectuais que hoje nós o identificaríamos como negros, que ao longo do século XIX também operaram na luta contra a escravidão. E é interessante observar o pertencimento étnico-racial de alguma das figuras e a proposição, porque, em geral, as figuras que eram intelectuais, e volto a frisar, estou usando o termo negro, que é um termo contemporâneo, para uma época em que esse termo ele tinha um outro sentido, mas esses intelectuais negros do século XIX, a proposição do abolicionismo deles era mais radical para a época do que o que operou como o abolicionismo hegemônico, que dentre outras, o mais famoso dessas figuras é Joaquim Nabuco, que operou no campo da institucionalidade, conseguiu reverter a escravidão nos palácios e nas instituições legais. A figura como o Luiz Gama e mesmo José do Patrocínio e outros intelectuais negros também lutavam com a abolição, levando em consideração as condições de consciência da época, mas quando você compara as propostas políticas, as figuras que tinham pertencimento étnico-racial negro, eles tinham uma proposta muito mais radical de abolicionismo, pressupondo garantias para o negro no pós-abolição, e o abolicionismo branco que operou, né, enquanto o abolicionismo hegemônico, que foi quem efetivou o processo de abolição, do ponto de vista formal, é, orquestrou uma ação que condenava a escravidão, mas não se havia com os sujeitos negros, né? E isso a história demonstrou que pós-abolição nós não tivemos de fato ações que salvaguardassem a inclusão do negro na sociedade de classe. O Clóvis Moura vai mostrar também, tem um debate do Clóvis Moura, não só do Clóvis Moura, mas principalmente de uma autora, digamos, mouriana, que parte das teses do Clóvis Moura e a radicaliza, ou seja, ela supera no sentido hegeliano, no sentido dialético, né, o autor, é uma autora chamada Célia Maria de Azevedo Marinho. Célia Maria de Azevedo Marinho escreveu um livro chamado Onda Negra, Medo Branco. Ela estuda justamente esse ponto aí que estão colocando do abolicionismo branco, do abolicionismo negro, do debate do Estado-nação. E ela vai falar, veja, uma variável na transição, né, do branqueamento do trabalho é a revolta. A elite precisava conter a revolta dos escravizados e a ideia, portanto, do branqueamento do trabalho, dentre outras variáveis, não só, mas essa é uma variável importante. Lógico que o processo é sempre de afirmações e negações, né? Entre os brancos que vieram, a força branca para civilizar o país, vieram um bando de anarquistas que posteriormente também se organizaram enquanto classe. Então, sim, é, eu acho que seriam esses os pontos, a forma como o Clóvis Moura aborda esse tema. É, e o debate do Thompson, veja, é que eu acho que o Thompson, particularmente no Brasil, é muito mal lido, principalmente pela historiografia da escravidão, porque o Thompson não é um autor que é uma figura que se propõe a descrever a classe trabalhadora, né? Como em muitas circunstâncias, pensando na historiografia da escravidão, Thompson não estava só preocupado em reconstituir a experiência em si da classe trabalhadora. Havia assim uma preocupação de se pensar, digamos, uma espécie de cultura operária, porque quais são as condições concretas para as pessoas se organizarem? Quais são as condições, né, concretas e simbólicas? É, quais são os elementos que vão explicar, por exemplo, um ostracismo da classe ou uma contestação? É, tentando pensar a experiência
da classe trabalhadora negra nos centros urbanos na década de 90 aqui no Sudeste. Se a gente observa o salto político que o movimento negro deu nos anos 2000, eu volto a afirmar, o movimento negro nos anos 2000 se tornou, que a gente tem muita dificuldade em se reconhecer, mas o movimento negro brasileiro superou o movimento negro estadunidense no que diz respeito a elaborações de pautas e conquistas históricas. Tem uma série de de conquistas que o movimento negro teve no Brasil nos últimos 20 anos, com todas as contradições, que o movimento negro nos Estados Unidos não conseguiu. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu participei de um evento com sindicalistas negros dos Estados Unidos e o intercâmbio, eles nos procuraram porque eles queriam discutir um pouco de como foi possível no Brasil. Olha que dá até vontade de chorar, mas eles falam, bom, como foi possível no Brasil superar a fome? Porque nos Estados Unidos eles estavam vivendo a experiência novamente, né, de um setor significativo de pessoas vivendo na linha da miséria, só que o contraditório era o fato dos Estados Unidos ter como cultura hegemônica o liberalismo e o movimento negro ter sido projetado enquanto um movimento tão altivo, as pessoas, do ponto de vista da cultura, não aceitavam políticas de transferência de renda, políticas sociais como um todo. Era uma grande dificuldade, em várias circunstâncias, de convencimento da população da importância dessas políticas. Então, eles vieram ao Brasil para tentar observar como foi possível, no Brasil, a efetivação de políticas sociais que mitigavam, naquela circunstância, a fome e outros problemas sociais. Eh, então, e como foi possível ao movimento negro nos anos 2000 pautar a Lei 10.639, ou seja, ensino da história da África, da cultura afro-brasileira? Como foi possível ao movimento negro consolidar as ações afirmativas? Como foi possível ao movimento negro uma série de ações, uma série de políticas que reorganizaram a luta de classe e raça no Brasil, e gênero? A gente precisa entender isso no arco da experiência do movimento negro desde a década de 80. Um conjunto de experiências foram consagrando, em alguma medida, uma experiência cultivada e compartilhada por um conjunto de pessoas que superam a sua condição de indivíduos e se apresentam enquanto um sujeito coletivo. O hip hop tem muita contribuição nisso, muita contribuição nisso. Enquanto, né, o Brasil vivia o deserto neoliberal, tinha um conjunto de jovens, né, nas periferias dos centros urbanos do Brasil, que denunciavam os males, né, desse novo estado das coisas. Enfim, então, é nesse sentido que eu acho que o Thompson ele é uma figura muito importante, hã, por um aspecto que muitas vezes a gente negligencia, né, porque parece que a classe só se efetiva na greve, no período que ela está em ascensão, fazendo uma manifestação política de reivindicação. Há um olhar, portanto, se pensar, né, as condições efetivas dessa classe, como ela se torna. Então, acho sim que o Thompson é um intelectual eh, muito importante para uma série de discussões. Ah, eu estou assistindo uma série chamada Small Axe, que está no Globoplay, se eu não me engano, que é muito interessante de mostrar o quanto que, por exemplo, a cultura Rastafari, a cultura reggae, né, o reggae de forma geral, por exemplo, ele é uma expressão da classe trabalhadora imigrante na Europa. É, sai de um lugar culturalista da discussão e vai mostrando as condições que esses sujeitos viviam e como é que o reggae comparece naquele momento. Então, acho que é um pouco. eh, mas, por outro lado, qual é a consciência possível diante de dadas circunstâncias? Por exemplo, aos imigrantes. Tem um capítulo, eh, sendo spoiler, eh, que
um dos capítulos da série, a polícia perseguia um restaurante de imigrantes, que era um restaurante de um indivíduo, mas que a comunidade tomou para si. E aí o capítulo mostra toda a perseguição policial, o quanto que isso foi judicializado e tem o dia no tribunal em que eles estão sendo julgados. E é muito interessante porque naquelas condições, aqueles imigrantes que não eram indocumentados, que não tinham. A única forma que eles pertenciam à classe trabalhadora informal, marginalizada, não era possível, naquele momento, aqueles sujeitos transcenderem a si e pautarem a revolução enquanto uma condição concreta. O que era possível naquela circunstância? O ganho judicial formal. Se eles ganhassem formalmente aquele pleito, a classe teria um salto, partiria para um outro patamar da luta. Naquela circunstância foi possível o êxito. Então é muito interessante, porque senão a gente também cai num abstracionismo novamente, né, da consciência. Então, acho que no limite o Thompson, e acho que o Clóvis Moura é um thompsoniano, em certa medida, eh, nos convida a pensar a experiência da classe para pensar essa dimensão de como a classe se forma, né? Como ela sai de classe em si de classe para si. Aí, acho que tem mais perguntas aqui. Posso seguir aqui lendo? Como é que. Não, se você quiser, pode ler também. Tá. Tem duas perguntas aí para terminar, uma do Marley e do Anderson, mas se quiser mais alguém colocar também mais uma para fechar o bloco. Então, enquanto alguém se arrisca, vou ler a primeira aqui. Que contribuições Clóvis Moura levou para o movimento feminista negro contemporâneo? Poderia comentar a divergência do Clóvis Moura com o Florestan Fernandes? Bom, em relação ao Clóvis Moura e o debate de raça, classe e gênero, veja, as últimas obras do Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura ele trabalhava com, digamos, uma categoria de unidade ontológica entre a ideia de população negra, né? Em que ora a ênfase recaía, porque muito concretamente o Clóvis Moura é a experiência que determina a elaboração, não o contrário. Então, quando ele está observando por exemplo, as experiências religiosas ou outras formas de aglutinação da população negra, é explícito uma proeminência das lideranças femininas. E ele começou a observar isso de maneira mais atenta a partir da década de 80, aqui no Sudeste, em vários setores da luta social, quem eram as lideranças eram as mulheres, né? Pensando no movimento de saúde, por exemplo, eram as mulheres negras que estavam à frente desse processo. Portanto, o que talvez, do ponto de vista teórico, para pensar o debate contemporâneo, para o Clóvis Moura, acho que o Clóvis Moura é um autor de uma longa tradição que a praxis é o critério da verdade. Então não é um a priori para o Clóvis Moura o debate de raça, classe e gênero. Mas aí, veja, dialogando com. Aí eu acho que precisa também fazer a crítica. Por outro lado, Clóvis Moura é contemporâneo da emergência do movimento de mulheres negras, tal como a gente está organizado, discute contemporaneamente. Porque uma coisa é a experiência como é isso, né? Thompsonianamente falando, ou enfim, pensando no movimento da consciência, uma coisa é a experiência em si, uma outra coisa é quando ela vira uma experiência, digamos, vivida, elaborada, que as pessoas nomeiam enquanto tal, né? Esse salto do ponto de vista da consciência. O movimento negro de mulheres, ele tem o seu primeiro, a sua primeira
O primeiro encontro de mulheres negras que marca, né, esse salto aconteceu em 1987, em Valência, no Rio de Janeiro. 1987. Não é que as mulheres negras não estavam no movimento, estavam. Viviam desigualdade no interior do movimento, com certeza. Eram lideranças, se a gente for observar o MNU, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, uma série de mulheres estavam na liderança, mas uma necessidade do tempo de uma discussão, digamos, específica no interior de uma discussão mais ampla se deu em outras circunstâncias. Quando a gente faz esse salto, a gente faz uma série de perguntas, né? A gente está fazendo hoje uma série de perguntas. Então, pensando raça, classe, gênero, a gente está muito absorvido pelo debate da Angela Davis. Não se trata, tal como a leitura do Gramsci, veja, quando a gente lê a questão meridional no Gramsci, a gente não precisa. Ele está discutindo a Itália, está discutindo o sul agrário e o norte industrial. Esse é o debate. Só que para um país como o nosso, o Brasil, que tem justamente essa estrutura, centros industriais e centros agrários, e uma diferença de imposição do centro industrial ao centro agrário, no que diz respeito às relações de produção, no que diz respeito ao processo de acumulação, de transferência de valor, essa discussão que o Gramsci partiu da Itália, ela se torna universal para a contingência histórica. Ela nos ajuda quando ele estava discutindo a Itália, ele permite elementos para a gente, pode ir no Brasil, mas aí a gente precisa partir disso para ver as condições de Brasil. Daí começam a entrar outras variáveis. E entram variáveis das mais complexas. Desde o forró, porque parece brincadeira, mas a classe trabalhadora, eu sou aqui de São Paulo, eu não moro mais, mas eu nasci e me criei na Zona Leste, que é uma região de uma predominância da cultura nordestina em São Paulo. Porque a classe trabalhadora que sai do Nordeste e vem para São Paulo trabalhar se concentrou naquela região. Não só, mas muito naquela região. Então, são essas as dimensões da experiência enquanto classe. Porque a comida típica, o forró, todos esses elementos são aqueles aspectos da mediação cultural que vão permitindo ou não saltos de consciência nos mais variados âmbitos. Os valores. Então, quando o Clóvis Moura está preocupado com a literatura de cordel, ele fala, pô, não é tudo que emana o Clóvis Moura não é um autor vox populi vox dei. Ele tá falando, veja, olha que contraditório. Na experiência cultural que emana do povo, o negro é mal representado. A gente precisa discutir isso. Por que o próprio, no limite, por que o próprio negro se autorrepresenta enquanto uma representação estereotipada? Tem questões aqui. Acho que são esses os aspectos. E aí, quando a gente pensa em Angela Davis, ela está discutindo os Estados Unidos. Ótimo. Só que ela faz perguntas que são muito pertinentes para nós. Quando a gente faz uma leitura contrapelo, a gente vai observar. Olha que louco ver como é que é. Minha mãe sempre falou para mim da experiência dela enquanto trabalhadora do campo. Ela sempre falava, não, eu trabalhava na roça, na roça, na roça, na roça. Quando eu li a Angela Davis, eu falei, puta, pode crer, a mulher negra não atuou só na Casa Grande. Ela atuou enquanto força de trabalho no eito também. Então, ela compõe um setor que estava diretamente ligado à produção. Inclusive, olha que louco, se a gente for pensar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado, é nessa circunstância que a ideia da mulher negra, enquanto a Casa Grande, a que trabalhava na Casa Grande, passa a ter muita força simbólica, porque era o único lugar que o negro, enquanto povo como um todo, ocuparia nas relações sociais de produção, o setor dos serviços, a empregada doméstica. Enquanto classe trabalhadora, o homem negro foi marginalizado, isso está representado, por exemplo, no Rio de Janeiro, na figura dos os malandras, que a gente criou o mito em torno, são os trabalhadores informais, desempregados, que não conseguiam trabalho. A vadiagem, que vira até a ópera do malandro, são trabalhadores desempregados, que não conseguiam trabalhar.
O único setor da classe trabalhadora, a fração negra da classe trabalhadora que consegue emprego são as mulheres negras, numa tendência, não é sempre assim, mas numa tendência. Percebe como essa pergunta que a Angela Davis está fazendo para os Estados Unidos nos ajuda a reconstituir a experiência da classe trabalhadora brasileira e nos dá algumas respostas? Porque aí você vai percebendo, então por isso que a tia Ciata era essa figura tão importante para a organização dos malandros no Rio de Janeiro. Então, e você vai entendendo uma série de aspectos que vão nos dando mais respostas sobre o que nós somos. É disso que se trata. A gente vai fazer luta a partir do que nós somos. Então não tem muito como fugir disso. Portanto, eu acho que esse seria um ponto, né? Eu acho que o Clóvis Moura é um autor que sempre nos lembra que a Praxis é o critério de verdade e a classe trabalhadora, é, com erros e acertos, é essa tal como ela se apresenta. A gente não vai reproduzir a experiência italiana nem alemã, ainda que, enfim, essa mesma classe tenha elementos de particularidade, mas ela também tem elementos de universalidade, porque eu acho que o Clóvis Moura, a Lélia Gonzalez, são intelectuais que precisam ser lidos no mundo inteiro, eles são fantásticos. Como eu acho um absurdo a gente não ler o Amilcar Cabral no Brasil. Não porque ele é um intelectual africano, é um intelectual africano que está lutando pelas independências, mas ao lutar pelas independências, ele consagrou debates que são universais para o debate contemporâneo. Enfim, então acho que esse é o movimento e a treta, finalizando, e aí eu começo com o meu maloqueirismo, né? Mas, acho que a grande treta da parada toda é, não é que a gente precisa só ler negros, mulheres, né? Não se trata necessariamente disso. Se trata do fato de, por serem negros, por serem mulheres, a gente simplesmente negligenciar autores que são fundamentais, que nós poderíamos já ter avançado uma série de discussões, mas que a gente menospreza. Esse é o problema dessa discussão. E não sempre esses autores vão nos dar todas as respostas. É, finalizo, tem um psicólogo argentino chamado Alfredo Muffat, e ele escreveu um livro chamado Psicoterapia do Oprimido. E no Psicoterapia do Oprimido ele fala assim, bom, se o Freud me ajudar a entender as relações interpessoais das mulheres nas favelas que eu atendo, eu usarei Freud sem problema nenhum. Agora, se o Freud não me ajudar a entender as relações interpessoais das mulheres que eu atendo na favela da Argentina, mandarei Freud a merda. Acho que a gente acho que são esses os pontos, né, que estão colocados. É, as internex, a recuperação de certas tradições teóricas do Sul podem nos ajudar a, a dar saltos importantes, e a experiência concreta da Bolívia talvez seja uma experiência importante para a gente, porque me parece que a experiência contemporânea é muito bem acertada no que diz respeito a justamente observar quem é o povo boliviano e como partir desse povo para elaborar um projeto. Tem problemas? Alguns, mas eu acho que das experiências contemporâneas é uma das mais avançadas e que a gente poderia se espelhar mais, inclusive, para discutir as nossas questões aqui no Brasil. Certo? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, né, do Anderson, perguntando se você pode, pedindo para comentar sobre a divergência sobre que tinha, se havia, né, entre Clóvis Moura e Florestan Fernandes. Emanuele está pedindo aqui para você falar mais sobre a associação e grupalização da história brasileira. E o William, para finalizar, tem uma pergunta aqui mais complexa, né? Ele está dizendo que você afirma que ainda vivemos o espírito do tempo da escola da agência escravista nos debates historiográficos. Essa resistência para análises estruturais da escravidão também tem uma certa motivação no debate sobre a superação do modo de produção capitalista, ou não? Né? Por exemplo, ao escantearem autores como Clóvis Moura e Florestan Fernandes nos programas, justamente eles que apontam para a ruptura desse modo de produção. Então, a gente encerra com essa, por hoje.
né? E passo aí para te ouvir para a gente encerrar hoje esse encontro. Beleza, bom, a gente tem a pergunta do William, de fato, é uma pergunta, eu vou ser, vou dar uma de safo, como a gente fala aqui, vou dar uma de espertão. Eu vou dizer bem pontualmente, William, sim, eu acho que, é que é uma discussão bastante complexa, para a gente não jogar. Eu sempre erro esse ditado, a água do bebê com o bebê fora. Não, é o bebê que fica e a água vai embora. Bom, eu sempre erro ditados populares. Agora, ah, na medida em que a gente viveu a experiência da especialização, né, de certos temas, a gente aumentou muito, digamos, o nosso repertório, é, uma massa crítica muito consistente, mas faltou de fato essa capacidade de, digamos, de análise, de corresponder essa massa crítica a análises estruturais. Eu, pessoalmente, tento defender melhor esse argumento, aí eu vou fazer o merchan, por isso que eu falei que ia ser safo. De fato, eu escrevi um ensaio sobre o Clóvis Moura no Brasil, e aí, William, tem alguns capítulos aqui que eu aprofundo essa discussão que você propõe, mas é, eu, eu estou entre aqueles que considera que abrir mão de Clóvis Moura, de Florestan Fernandes na conjuntura foi um dos maiores erros que nós fizemos. O debate sobre a escravidão sem o Florestan Fernandes, sem o Clóvis Moura, nos deixou sem instrumentos teóricos é, complicados. Inclusive, eu vou organizar um curso sobre Florestan, estou organizando um outro livro sobre ele. Então, estou com você nessa empreitada e acho que em outro momento a gente pode aprofundar melhor essa questão. Mas eu diria, em linhas muito gerais, sim. E no livro eu tento fazer essa discussão de maneira mais qualitativa. Florestan Fernandes e Clóvis Moura também é uma discussão de peso. Eu só sinalizaria também, nesse livro eu discuto, agora estou no momento merchan. É, o Clóvis Moura, ele era um autor que, para ele, o elemento da cultura ele é um elemento muito central na luta de classe latino-americana. Acho que essa é a grande ênfase que o Clóvis Moura cobrava do Florestan Fernandes, uma ênfase maior nas experiências culturais, né, da classe trabalhadora latino-americana, em especial brasileira. Então, o Clóvis Moura, enfim, investigou muito as escolas de samba, os terreiros, os maracatus, é, para ele o- a- a arte e a cultura popular, elas não são meras formas de extravasar os problemas da vida. Elas têm isso também, mas elas também organizam a capacidade de entendimento do mundo. São elementos centrais na luta de classe. Talvez essa seja a grande diferença. E falar da grupalização, é, bom, sendo um exemplo muito concreto, assim, porque qual que é a tese do Clóvis Moura? O racismo ele é perene, ele é inerente à realidade da formação, independente das pessoas conseguirem nomear ou não essa experiência, ela é perene, ela está colocada. E por muito tempo a população negra não tinha elementos na gramática social para falar dessa experiência. Isso não impediu delas se aglutinarem. Inclusive, elas se aglutinavam por conta disso, sem saber que muitas vezes elas estavam se aglutinando por conta disso. Era uma experiência comum, não necessariamente nomeada. Então, não é uma característica essencial inerente ao ser. É que é um ser o tempo inteiro interpelado por um fenômeno social que, em tese, tinha repertório a partir da grupalização. Uma outra, percebe? Uma coisa, o negro o tempo inteiro vai se associar. Não, não necessariamente.
o que o Clóvis Moura está mostrando é que a forma como se deu no processo da escravidão legou à população negra, no longo prazo, experiências de associação e grupalização. E mesmo sem ela conseguir nomear que ela estava se aglutinando por ser negra, ela estava se aglutinando por ser negra, que é uma determinação da experiência que interpela esses sujeitos o tempo inteiro e faz com que esses sujeitos se aglutinem nessa circunstância. Mas, como é que é isso? Bom, aqui em São Paulo eu morei depois num bairro chamado Jabaquara, que é um bairro eminentemente negro. Eu frequentava sambas, que eram umas quadras assim, mano, uma massa negra. Mas se você fosse conversar com eles, sobre temas que a gente está conversando aqui agora, pô, o que que você acha do debate de cotas e tal, a maior parte das pessoas que ali frequentavam não necessariamente teria um discurso articulado sobre essas questões. Mas era muito interessante que era um agrupamento negro e que essas questões elas se apresentavam nas manifestações culturais, né? Então, por mais que o sujeito, enquanto indivíduo, não conseguia elaborar um discurso mais, digamos, mediado sobre essa questão, os sambas ou certas manifestações traziam notícias sobre esses processos. Não o tempo inteiro de forma pura, não é idealizar. O Clóvis Moura está mostrando que, olha, e por isso que ele falou com o Abdias, ele fala, pô, Abdias, você quer criar um teatro, a classe média negra cria um teatro com valores externos, sendo que o tempo inteiro a classe trabalhadora, justamente por essa experiência, está criando mecanismos de simbolização para lidar com essas experiências. Se isso tem um nível de radicalidade ou não, isso é um problema da vanguarda, que não se apoia para radicalizar a luta, mas que a experiência está sendo elaborada, tá. Ele vai falar, veja, ele é mais próximo do Solano Trindade. Vai falar, mano, é, Shakespeare é da hora, tem que ver, mas os maracatus são autos de representação com alto grau de elaboração estética. Pra que Shakespeare se você tem maracatu? Ou por que a gente não parte do maracatu e chega a Shakespeare ou vice-versa? Acho que esse era o ponto pro Clóvis Moura, então não é uma essência, é uma contingência que historicamente o negro respondeu dessa forma. Isso está se perdendo um pouco. A gente está vivendo um processo de radicalização, né, do neoliberalismo, das experiências individuais. Então a gente tem desafios aí. Isso mostra que não é essência, né? São contingências históricas, certo? Certo, eu não sei se você já incluiu aí na sua fala, né, essas diferenças entre Clóvis Moura e Florestan, mas, enfim, a gente está se aproximando aqui do nosso teto de tempo, né, e eu concordo com você que a gente deve realmente estudar a Milka Cabral, estava previsto, inclusive, para essa edição do curso. Infelizmente, a gente não conseguiu ninguém disponível para estar com a gente, então acho que você já está pré-convidado para quem sabe na nova edição tá aí trazendo a Milka Cabral para gente, né? Estou à Vai disposição. ser mais uma contribuição aqui para a gente socializar esses conhecimentos, né, historicamente negados, como a gente tem colocado aqui a importância disso, né? Enfim, eu acho que como a gente está se aproximando aqui do final, já está todo mundo querendo mais, lógico, com certeza, se a gente pudesse, a gente marcaria mais um encontro aqui para aprender um pouco mais com você, mas infelizmente é que a agenda de todo mundo é um pouco apertada, né? Assim como a gente teve uma dificuldade aí de encontrar os tempos, né, para a gente estar aqui. Mas já queria aqui agradecer muitíssimo mesmo, tá, Márcio? Pela disposição, pela disponibilidade, né? A gente se conheceu agora, mas eu espero que, né, por essa atividade aqui seja só a nossa primeira experiência juntos para formar as nossas elaborações, né, como vai afirmar aí o Cosmora, Moura, né, que seja uma parceria, né, que a gente consiga estabelecer daqui para frente. Agradeço aqui em nome de todo o grupo, do Gigramsci, do Praxis, dos participantes do curso, contribuição aqui esses dias. Gente, obrigado aí pela paciência e seguimos juntos na luta, tá bom? Até a próxima, com certeza é a primeira atividade de muitas juntos. Forte abraço.